Alô, amigos telespectadores da TV Câmara, canal 31.3, você sintoniza no seu aparelho de TV, é de graça, tá? TV aberta. 105,3 é a frequência da Rádio Câmara, programação que é um luxo. E ainda as nossas redes sociais, Facebook, Instagram e o nosso canal do YouTube, que é TV Câmara Ourinhos, que aí aquilo que nós produzimos aqui fica lá disponível, tá? Eu sou o Edu e a partir de agora está no ar o Ourinhos Cast, sempre trazendo convidados da nossa cidade. A nossa intenção é fazer com que Ourinhos se veja na TV Câmara. E hoje eu estou aqui com um dos melhores violeiros do nosso país, um dos músicos que eu conheço, que eu tive a oportunidade de conhecer, meu amigo, e o trabalho dele é excepcional. O nome dele é Felipe Alberto, o violeiro. Obrigado, Edu, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui no Ourinhos Cast. Prazer revê-lo, né? A gente conversava que depois da pandemia a gente quase não se encontrava mais, né? Mas hoje deu certo. Estou muito feliz de estar aqui. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos. Felipe, você tem uma... Primeiro, da onde você é? Você nasceu aonde? Exato. Muito boa pergunta. Eu nasci na cidade de Castro. Castro é uma cidade ali, para quem vai para as praias, né? Para Curitiba, passa por Castro. É uma cidade que foi rota de tropeiros. E eu nasci e fiquei em Castro até os 16 anos. Paraná, perto de Ponta Grossa ali, né? E Castro é a maior bacia leiteira do Paraná, né? Então é rodeada ali de chácaras. Tem a Castrolanda, que é uma fábrica de ração muito grande, muito famosa. E fiquei ali até os 16. Foi onde eu aprendi a tocar viola. Frequentei lá aquelas festas de interior, né? Que hoje a gente fala, não é? Eu ainda talvez seja dos violeiros aí da nova geração. Um dos últimos que pegou ainda essa coisa bacana que era de tocar no interior, né? Nas festas de igreja, principalmente, né? A capela fazia uma festa, fazia o bingo, fazia aquela quermesse e chamava, né? Os violeiros, o pessoal que tocava. Toquei muito lá, muitos amigos, e foi lá que eu comecei a dar os primeiros passos com a viola. E aí depois, dos 17 em diante, aí eu já fui para São Paulo. Então você foi para São Paulo, capital? Fui para São Paulo. Com a família, com tudo? Não. Eu posso contar a história? Claro, tá. Deve. Então é o seguinte, sempre fui muito fã da dupla Tião Carreiro e Pardinho, né, que foram os primeiros violeiros ali que eu comecei a apreciar. E eu fiquei sabendo à época que o Pardinho da dupla ainda estava vivo. O Tião morreu em 93. E o Pardinho estava vivo. Aí, como naquela época não tinha internet ainda, eu ficava esperando terminar o programa Viola Minha Viola, da Inesita Barroso, né, para poder pegar o endereço daquilo. Por quê? Porque eu queria escrever uma carta para o programa Viola Minha Viola pedindo para conhecer o Pardinho. E é isso que aconteceu. Teve uma homenagem em 2001. Foi um programa que foi um especial do Pardinho. E aí ele apareceu. Eu fiquei muito emocionado. Muito emocionado. Era meu ídolo, né? E aí corri, rapaz, com uma folha, com um caderninho, anotei. Eu lembro até hoje, quando passando naquele GC, né? Água Branca, São Paulo, aquele endereço. Onde era a TV Cultura. TV Cultura. Anotei aquilo. E só que, engraçado, eu não conseguia anotar tudo. Mas a Viola Minha Viola funcionava assim, ou Viola Minha Viola, né, o programa. Ele passava, salvo engano, no sábado à noite numa semana e reprisava no domingo da outra semana. Então eu copiei a metade do endereço num dia e terminei no outro. Aí minha mãe, todo mundo ajudando, né? Fiz isso e escrevi uma carta. Então eu escrevi uma carta para o Pardinho e coloquei dentro de uma outra carta para a Inesita. Então, eram 2 envelopes. E uma terceira para a família do Tião Carreiro também. Eis que mandei e ficou ali 3, 4 meses, né? Aquela carta rodando. E eu sempre na esperança, né, de receber alguma outra correspondência, né? Aí um dia eu tô chegando em casa e a minha mãe tava triste lá, falando: filho, tem uma coisa para te contar, né? Não sei se você viu no jornal, mas o Pardinho morreu. Falei, puxa vida, né? Mas paciência. Edu, passou um mês. Alguém ligou na casa de uma tia. A gente não tinha telefone. Salvo engano, tinha sim. Mas os contatos que eu coloquei nessa carta eram da minha família. Da minha tia que tinha telefone, né? E quando o Pardinho morreu, a carta já estava lá, mas era muita carta. Eles pegaram, a Inesita leu, ficou muito emocionada e falou: a gente precisa fazer alguma coisa com isso. Aí ficaram discutindo. Ela, o Rivaldo Curuli, né, que era o produtor, o que a gente faz com isso? Decidiram que iriam levar a carta, então, para a família. Ele tinha morrido, né? Fazia um mês. Levaram
E aí foi assim, um momento de muita emoção, eles falam depois, porque o filho dele, o Carlos, né, que é meu amigo até hoje, ele conta hoje que ele demorou assim 1 mês para ler a carta. Ele lia um pedacinho, muito recente, né? Mas eles leram e me convidaram para ir lá depois. Aí ligaram para minha tia falou, ó, ele já tem telefone agora. Aí ligaram na minha casa, eu quase caí duro. Quase caí duro. Imagina a emoção, né? Carlos Henrique, o filho do Pardinho. Eu lembro que ele falou assim, alô, o Felipe, ó, você não me conhece, mas eu sou o Carlos Henrique, eu sou... Quantos anos você tinha? Eu acho que eu tinha 14 para 15. De 14 para 15. Que é o Carlos Henrique, filho do Pardinho. Você mandou uma carta pro meu pai, tô com ela aqui, quase caí duro. Bom, te resumindo a história. Ele falou, olha, muita gente manda carta, mas nunca uma carta chegou numa hora tão boa pra gente, que a gente tá muito machucado, né? Meu pai morreu. E ele iria querer que você tivesse aqui para conhecer ele, eu tenho certeza. Então a gente quer te convidar para vir. Então eles me pagaram as passagens na época, né? Eu fui de Transfada, o ônibus, lembro até o ônibus, né? Aviação Transfada, né? Fui para São Paulo a primeira vez, desci na Barra Funda lá, nunca tinha saído de Castro. Fui com a Viola. E aí começamos uma amizade bacana e através da Líado que a minha carreira começou, porque eles começaram a me apresentar para muita gente. E eu comecei a trabalhar já como músico. Então eu pude não trabalhar, né, como músico para grandes duplas lá, mas eu pude conhecê-los. Eu conheci o Liu e Léo, o Zico e Zeca, pude bater um pouco de viola com eles assim, né? E depois tive na Inesita, engraçado que assim, 2 anos depois disso tudo, eu tive na Inesita, no Viola Minha Viola, tocando com uma outra dupla. E eles nem sabiam quem eu era. Aí eu procurei saber lá, fui entrando, falei, quem que é o Rivaldo Curuli? Que era o produtor, né? Ele fica lá naquele trailer. Era um trailer fora da cultura, né, onde ele comandava tudo. Tipo uma sala tipo essa, né? Sala, tipo o amigo do equipamento ali. É aquilo lá mesmo. Fone, daí eu entrei e bati, dá licença, eu queria falar com o Rivaldo, sou eu. Falei, Rivaldo, eu vim te agradecer, você não me conhece, mas você lembra uma vez que um menino mandou uma carta? Ele lembrava. Falei, lembro, rapaz, era lá do Paraná, você conhece ele? Falei, sou eu. Nossa, a gente deu um abraço gostoso. E aí ele me contou depois a história. Ele falou, cara, chega uma bacia de carta aqui. E a gente não sabia o que fazer e ficamos discutindo aquilo, né? E aí comecei, digamos, a minha carreira começou ali, né? Que aí eu comecei a tocar com o pessoal e aí foi. Então você participou do programa da Inesita acompanhando uma dupla. Acompanhando. Eu acompanhei a dupla Sandra Reis e Jucimara 3 vezes. Tem no YouTube. Porque novinho, magro, que saudade, né, Edu? A Inesita, ela levava duplas famosas. Levava. E ela também dava oportunidade. Tanto ela quanto o Rolando Boldrin, eles sempre davam oportunidades para duplas que dentro do contexto do programa eram duplas novas. Exatamente. Né, e iam lá se apresentar. Muita gente boa foi revelada ali, né? O dia que eu tive lá, a primeira vez, eu lembro que eu tomei café lá com o Chico Rei Paraná, com o Gilberto e Gilmar, e mais alguém que eu não lembro. Era sempre 4 duplas, né? Nossa, era... E aí eu nunca tinha saído de Castro, cara, aí de repente tava lá com todo mundo, então a gente ficava... nem conversava direito, né? Tinha Abel e Caim, lembra? Abel e Caim. Eu tenho... Com a Abel e Caim eu tirei... Interessante que as duplas daquela época lá, sempre eles remetiam a uma marca. Exato. Né? Como Exato. Milionário e José Rico. E José Rico, exato. O Abel e Caim. Abel, né? E Caim. Os irmãos, exato, né? Filhos de Adão e Eva. E tem outros aí que a gente vai lembrando. Mas aí você estava já morando em São Paulo. Aí exatamente, nessa época no contexto da carta, etc., eu ia e voltava. Eu fiz colégio agrícola, né? Em Castro. Então eu estava terminando ainda o colegial. Aí quando eu terminei, aí eu fui de mala e cuia mesmo. Então... Sozinho? Fui sozinho, Edu. Fui sozinho. Então, e eu morei lá, a gente dividia lá a casa, né, com o Todd. O Todd é um grande amigo meu, sanfoneiro. Ele teve aqui na FAP com o Marcos Ibelucci. E a gente tem uma amizade boa até hoje, né? Então a gente morava junto lá, morava músico, né? Aquela coisa de músico morar junto, né? E depois eu fui tocar, eu era muito fã também do Ronaldo Viola e João Carvalho, um duplão. Quando o Ronaldo morre, eu tava em São Paulo. E eu lembro que alguém me ligou também, aqueles celularzinho Nokia, né? Barulhento, né? Aí, número desconhecido. Felipe, esse é o Felipe que toca viola? Sou. Você não me conhece, mas eu sou cantor, eu tenho uma dupla, era Ronaldo Viola e João Carvalho. Eu falei, cara, eu tenho um monte de LP, claro que eu te conheço. Acho que os caras achavam que eu era novinho, eu não conhecia, né? Eu falei, não, só te conheço como sou teu fã, João. Eu falei, meu fã? Sou teu fã.
Então, eu soube que você tá aqui em São Paulo, cara. Você vê, o Ronaldo morreu, eu tô fazendo outra dupla. Preciso de um violeiro. Você quer tocar comigo? Eu falei, lógico que eu quero tocar com você, né? Fizemos bastante show com o João Carvalho também. E ele faleceu faz uns 3 anos, eu acho, o João. Inclusive, um pouco antes dele falecer, eu tinha conversado um pouco com ele, né? E foi muito bom, Edu, porque isso me abriu as portas para conhecer todo mundo que eu só via por disco. E me deu muita experiência também, né? Porque talvez quem não é músico... Quem é músico vai entender o que eu vou falar, né? Tem coisas assim que não adianta você ter muita prática no instrumento. Você pode ser muito virtuoso. Mas algumas coisas que você vai passando, a convivência, ou até o não fazer nada. Um churrasco que você faz, a depender da pessoa que tá, ela muda a sua vida mais do que você ficar ali batalhando no instrumento. Isso aconteceu várias vezes. A Inesita mesmo, quando eu tive com a Inesita, né, assim, ela... pouquinho tempo ali, né, no camarim, como ela recebe a gente, você fala, poxa, se uma pessoa do tamanho da Inesita trata as pessoas desse jeito... Então, eu que não sou ninguém na fila do pão, não posso fazer menos que isso, né? Então, você vai olhando... E outros que você encontra que, infelizmente, tem uma postura diferente, né? Contrária. Contrária. Aí você fala, poxa, isso é ruim, né? Isso eu não quero pra mim. Só queria tirar uma foto, né? Não tô bajulando, não tô pedindo nada. Aí você vê, então você vai norteando, né? E vai triando também, né? Vai triando. Vai construindo a sua base de valores. Vai triando. Uma coisa que eu sempre falo, assim, que... eu gosto de falar só daquilo que eu tive experiência. Então, tem muita história no meio do meio da música raiz. Por exemplo, eu vou te citar o nome porque ele já faleceu, né? Mas, por exemplo, diziam que o João Mulato, né? O João Mulato era um grande violeiro, né? Que o João era uma pessoa difícil, tá? Todo mundo que eu converso que conviveu com o João diz que ele era uma pessoa muito difícil. Mas eu, às vezes que tive com ele, nunca tive problema. Me tratou assim super bem. Talvez por ser novinho, tocar assim, né? Mas a lembrança que eu levo é essa. Então, o João Carreiro, eu conheci. O João Carreiro, né? Que pena, né, cara? Então, poxa vida. Novinho. Mas ele tinha a dupla João Carreiro. Ele teve uma dupla que explodiu. Né? João Carreiro e Capataz. Capataz, João Carreiro e Capataz. E depois, salvo engano, por uma questão de depressão, ele deixou a dupla, se refugiou lá no Goiás. Sim. E aí depois ele voltou, cantando sozinho e tal. Até uns gospel bonito, né? E eu tive com ele algumas vezes, quando o João Carreiro e Capataz. Teve um show que eu apresentei que... Na FAP. Na FAP. Nossa, lindo show. Que além do João Carreiro e Capataz, estava o Renato Teixeira e o Almir Sater. Poxa vida. Isso eu tenho que agradecer. Sérgio Reis também. Sérgio Reis. Tem que agradecer ao Fernando Cavezali, que foi ele que conseguiu... O Fernando tinha uma cabeça muito boa, né? Tinha mesmo. E aí ele conseguiu reunir esses caras num show só. Nossa, foi... Aí eu peguei amizade com o João Carreiro, de vez em quando a gente trocava uma ideinha e tal. Às vezes eu encontrava com ele em algum show, ou que eu estava apresentando, ou que eu estava participando lá. Mas achei assim muito prematuramente. Mas o que eu ia te dizer? As pessoas achavam que ele era uma pessoa difícil. Na verdade, ele era um cara muito tímido, né? Muito tímido. Então ele gostava de ficar na dele. Quando as pessoas entravam no camarim, ele estava com o cigarrinho de palha, ele deixava o cigarrinho de palha ali do lado, ia lá, tirava foto, mas se você visse as fotos dele com o Capataz, sempre ele estava assim com aquele semblante. Eu falo que os espíritos grandiosos, eles passam pela Terra para deixar uma lição. E vão embora prematuramente também, que eu acho que foi isso que aconteceu com ele. Pode ser. Então você vendo as fotos dele, depois que ele morreu, eu fui ver algumas fotos, ele estava sempre com uma carinha de triste. Para quem não conhecia, ele estava triste. Mas ele era um cara bem bacana. Não, exatamente. E prevalece aquilo, a experiência que você teve, né? Então eu não posso dizer que é um cara chato, é um cara que não atende ninguém. Você sabe que, assim como você, convivo com isso também. Claro. Eu vi pessoas muito legais, vi pessoas que ficavam escondidas ali atrás de uma cortina, que era o produtor. Às vezes o produtor é que não queria dar acesso, eu falava assim, não, se o produtor não dá acesso é porque o ator, o patrão, né? Se o Felipe não quer tirar foto comigo, é porque ele ordenou pro produtor. Exato. Né? Tem carta branca, né? Porque se o artista descobrir que alguém lá foi mal educado, ele vai chamar atenção. Eu já vi produtor perder emprego por ir. Não, e é verdade, você falou bem. Uma outra experiência que eu tive, assim, foi quando o Almir teve aqui, né, no teatro, né? O Almir também. O Almir, aí, eu sabia, já haviam me falado que, assim, ele é tímido, né? E ele não gosta de muita muvuca em cima dele, né?
Falei, beleza, se eu puder tirar uma foto bem, se não, tudo certo, né? Fui no show maravilhoso. Aí fui, e eu gosto eu sou músico, né? Então fui conversar com o irmão dele, com a irmã que tava ali, conversando, né? E falando de violão, maravilhosamente bem fui atendido, cara, por todo mundo da banda ali. Aí falei pro irmão dele, falei, viu, cara, será que dá pra eu tirar uma foto lá? Será que ele falou, não, dá sim, entra lá. Eu falei, não vou entrar. Pode falar que foi eu que mandei. Aí entrei, chegando, falei, já cheguei com a mão assim, né? Almir, me mandaram vir aqui, eu não ia vir, né? Ele falou, ô rapaz, o que você precisa? Eu falei, quero só tirar uma foto. Vamos lá. Aí me abraçou, eu tenho a foto até hoje. Ele mesmo me abraçou, a gente tirou a foto. Só que aí o pessoal que tava, ao invés de esperar ele chegar, já subiu também tudo isso. Aí eu percebi que ele fica meio... Não é que ele é incomodado por não querer, mas tipo assim, pô, deixa eu chegar aí, né? O pessoal também... porque dá uma forçada. As pessoas, né, que têm aquele ídolo, né? Elas querem. Então, assim, a gente respeita a distância, a segurança, mas tem gente que é extremo, né? Não, tem. Não dá pra... E também a gente sempre tem que colocar assim, né? Que atrás ali daquele artista tem um ser humano também, né? Ele pode ter dormido... Exato. Não é porque ele é artista e porque ele é público que você pode, né? Não tô me estendendo muito? Não, tá de boa. Então, eu tive uma experiência muito bacana também, Edu, que eu queria deixar registrado aqui. A gente tava falando do Pinóquio, né? Eu tive... O Zé Roberto, nosso amigo, né? Inclusive, Zé, um abraço pra você. Tá aqui duas pessoas que torcem muito, né, por você. A gente fica muito feliz aí com o seu trabalho, né? E o Pinóquio, eu conheci eu estive lá em Goiânia também com o Pinóquio, já vai fazer 3 anos agora, né? E eu passei lá 2 dias com ele. Então fui eu e o meu cunhado, Leandro que me levou. E fui lá fazer uma consultoria com ele, né? Levei a viola, né? Como eu tava começando produzir, né? Hoje eu trabalho com produção também. Falei, deixa eu ver como é que funciona, né? E fui lá. Edu, eu já fui, assim, não tão bem tratado em muitos botecos daqui, de Ourinhos. E lá, cara, a figura do Pinóquio, assim... Mas, olha, foi uma coisa... Chega a ser constrangedor a forma com que ele trata a gente, assim, de humildade. Olha, eu não sei se as pessoas que estão assistindo aqui, quem mais teve a oportunidade de conhecer. Pinóquio não me conhecia, né? A gente foi daqui... Ficamos lá num ambiente bacana, lá tomando café, fui no estúdio dele. Assim, tive uma aula de produção, uma coisa, assim, inimaginável para uma pessoa do tamanho dele. Então, e em todo momento, assim, muita atenção, sabe? Piada, risada. E a gente teve lá também, a gente sentou tomar um café numa oportunidade e tinha uma dupla sentada. Eu falei, cara, eu conheço esses caras, só não estava assimilando quem era, né? Aí, de repente, eles levantaram e sentaram com a gente ali. Era o João Neto e Frederico. Assim, normal, bermudona, camiseta, boné, né? E aí que tá, mas eu acho que é aí que é o pulo do gato, né? Se, né, numa hora dessa, a gente perto de um famoso, você já arranca o celular e já... pra fazer aquele glamour, assusta o cara. Assusta. E, às vezes o cara tá na folga dele, né? Quer a privacidade dele, né? Então, em nenhum momento eu nem meu cunhado, a gente continuou nosso papo, ficamos falando de futebol lá, a gente conversou lá um tempo, não tirei nenhuma foto com ele, com o Pinóquio sim, né, com eles. Mas você precisa ver como eles ficaram à vontade. E outra coisa também que aconteceu foi aqui no Ibis, quando veio o Marcos Ibelucci, né, que eu era amigo do sanfoneiro, né, e fui lá também. E quando acabou o show, era umas 3 horas da manhã, né? Um deles estava, não lembro qual deles que era agora, porque ele estava de touca. Mas ele estava saindo para ir pro ônibus. Mas aí passou ali, o Todd falou, o fulano, você que é meu amigo de São Paulo, é violeiro. Aí, cara, ele bateu um maior papo comigo ali. Rapaz, viola, não sei quem tocava, eu gostava de tal música. Sei que a gente conversou um tempão lá também, mas, sem foto, sem bajulação, sem nada, não pedi nada. E o camarada fica super à vontade. Então, acho que eu dei essa volta só pra gente contextualizar, né? Que às vezes o pessoal acha que o artista é chato, mas tem o jeito certo de abordar também, né? E eu só tive experiência boa, Edu. Nunca, graças a Deus, nunca tive. Eu não posso dizer que para você que todas as minhas foram boas, mas assim, a partir do momento que eu comecei a entender quem eu era e a importância que eu tinha naquele show business lá, com certeza, eu passei a me impor e assim, passei a não fazer mais conta. Eu gostava de tirar foto com o artista, o Felipe, não é porque eu gostava de ficar babando. Claro. É porque para mim era um portfólio. Eu apresentei o Luan Santana, apresentei Zezé de Camargo e Luciano. Com certeza. Então para mim era um portfólio. Você apresentou? Apresentei, tá aqui no meu portfólio. Aí chegou um tempo que aí o artista que quiser que venha tirar foto comigo.
Entendeu? Oh. Eu não quero mais saber. Entendi. Entendeu? Entendi. Mas vamos lá. Vamos lá. Como é que você veio parar em Ourinhos, então? Ô, rapaz, olha, essa história é bacana também. Eu vim para Ourinhos... eu não lembro a primeira vez que o Vitor e Léo veio em Ourinhos, se foi 2008 ou 2007. Eu não lembro exatamente. Tem um vídeo muito antigo no YouTube. Ele veio 2 vezes. 2 vezes. E eu acho que a primeira vez não foi 2007, foi entre 2001 e 2004. Porque eu me lembro que eu estava muito presente, foi quando veio o César Menotti Fabiano e tal, e eu estava muito presente na FAP, porque tinha mudado a administração e Sei. praticamente a gente estava dominando o espaço lá. Entendi. Foi a primeira vez, depois ele voltou. Isso. Voltaram. Eles tiveram 2... Mas foram 2 vezes. Então, Edu, eu acho que... Então, se eles vieram nessa época que você falou, então eles vieram 3, porque eu vim nas 2. Então, e eu estava trabalhando em Jacarezinho, numa empresa, etc. Eu acho que foi em 2007 que eu vinha dessa minha história, que foi quando estourou Fada. Que eu acho que eles estouram em 2005, 2006 e chega aqui 2007. E depois em 2008 vem o disco da Borboletas, se eu não me engano. Eu só sei que a gente estava trabalhando nessa época eu toquei em São Paulo e não é que não deu certo, mas assim, eu não consegui ficar mais lá, assim, porque de repente todo mundo que eu tocava, assim, foi separando, né? A dupla que eu tocava, ela separou, o João arrumou outro parceiro, então eu falei, puxa, eu estava sozinho em São Paulo, as coisas são muito caras em São Paulo, né? Eu achei que eu não ia dar conta, voltei embora. Voltei embora e fui trabalhar numa empresa, trabalhei na Perdigão, na área de peru, cortava peru. Fiquei quase doente, cara. Jacarezinho. Castro. Mesmo. Na verdade, Carambeí, que é do lado ali, né? E aí, cara, fiquei quase doente, cara. Fiquei 1 ano lá. E aí, teve um festival de música lá, descobriram que eu tocava. Aí, o meu gerente lá do setor, eu queria estudar música. E na Perdigão não podia ter unha comprida. Por causa de higiene, né? Eu falei, tá, não pode ter aqui, mas se vocês me mudar de setor... Eu posso, comecei a pôr na cabeça. O meu gerente me chamou, disse que ia ter um festival ali e o nosso setor não ganhava nada. Ah, você toca? Toco. Então, a gente quer te convidar, porque a gente nunca ganhou o troféu aqui, é bom pra nós. Falei, vou, mas sob uma condição. Se eu ganhar, você me muda num lugar que eu possa deixar a unha pra estudar violão. E tocar viola, porque não tinha como, né? Combinado. Aí eu ganhei o festival, 3 etapas, não me mudaram, cara. Aí eu pedi a conta. Falei, não, vocês estão brincadeira comigo. Pedi a conta e eu fui num baile do Nedson Edson uma vez em Jacarezinho. Um abraço, Nedson Edson. Você sabe que eu adoro vocês, hein? E conversei com eles. E eu falei, viu, eu toco viola, cara. Corri em casa, busquei a viola ali em Jacarezinho, num baile deles. 3 horas da manhã. Toquei viola com eles. Aí, cara, começamos a conversar. Aí o Nedson, eu lembro que o Nedson falou, viu, nós tem show aqui, vem pra cá. Falei, cara, vou. Mas assim, não tinha onde ficar, não tinha nada. E vim, cara. Aí eu tinha o acerto lá da empresa, eu tinha um Fuscão e tinha um seguro-desemprego lá. Falei, cara, vou meter o pau, já queria ir embora mesmo, né? E vazei. Aí cheguei aqui, comecei a tocar na noite. Então, Aí já aqui em Ourinhos. Isso, eu parei primeiro em Santa Cruz. Eu fiquei no hotel lá 1 mês em Santa Cruz, morando no hotel. Aí conheci um outro amigo meu, eu devo muita obrigação para esse amigo, Edu, que é o Juliano. O Juliano é lá de São Pedro do Turvo. O Juliano é a família dele. Porque eu fui morar na casa dele. Ele cantava. E falei, onde você mora? Eu falei, cara, eu moro num hotel. Mas como assim no hotel? Eu falei, eu vim do Paraná e se não der certo aqui, eu tô vazando também, né? Eu ia caçar meu rumo, né? Falou, ó, lá em casa é simples, mas tem uma cama sobrando lá. Eu moro com a minha mãe lá e meu pai. E ele trabalhava com um negócio de reciclagem. Falei, cara, vou sim. E não tava nem aí com nada, né? Fui morar com ele, aí eu trabalhava com ele de dia, com o caminhão, carregando aquele reciclagem, e ensaiava e tocava à noite com ele. Fiquei muito tempo lá, assim, então... E agradeço muito ao Juliano e a família, a gente é amigo até hoje, né? Aí, Edu, fiquei tocando aqui na noite e fui conhecendo mais gente, né? Aí, mudei pra Ourinhos. Isso eu tava falando de Santa Cruz, né? Conheci ele e vim pra Ourinhos, né? E aí, cara, fui me... Ficando. Foi quando eu conheci, nessa época, o Emerson, o falecido, né? Que era professor de música aqui, que era secretário da Cultura de Assis, né? Que faleceu. Nossa, eu fico muito triste. Gente boníssima. Nossa, eu sinto até hoje, cara, demais. Eu tenho lá os cadernos dele, que ele me... Então, assim, musicalmente falando, eu digo que tem um divisor de águas, assim. O Felipe até conheceu o Emerson, que era o cara que tocava na noite, e depois do Emerson.
Ali foi assim, quando eu comecei a estudar a música mesmo, de forma diferente, né? Porque até então você é autodidata. Autodidata, né? E aí fui estudar música com ele, aí fizemos um trabalho, fui aprender a ler partitura, né? E aí os shows do teatro que eu fazia lá, né? Que você teve a oportunidade de ir, de apresentar um deles, inclusive, o Emerson sempre estava presente, ele que me ajudava a organizar a parte musical, né? Do evento. E aí ele me convidou para dar aula na escola dele, era na Rua Paraná ali. Aí dei aula ali fiz bastante amizade, conheci, e daí depois ele acabou voltando para Assis, e aí eu começo a dar aula. Porque eu não dava aula, eu tocava, né? E aí foi por coincidência. Uma vez ele não podia dar uma aula numa sexta-feira, falou, Felipe, vai vir um aluno meu, eu não vou poder estar. Mas o caderno tá lá, pode passar. A lição tal lá para ele, eu fui, dei aula e depois ele pediu para fazer aula comigo. Falou, rapaz, tem como fazer aula com você? Falei, eu fico chateado de falar pro Emerson, né? Mas fala você, né? Daí ficamos, né? Aí ele falou, Emerson, você não fica chateado? Tipo assim, é que ele toca essas modas raiz que eu gosto, assim, né? Eu queria... Aí, beleza. Aí o Emerson falou, você não quer dar aula aqui? Aí fiquei dando aula, né? Então, tudo foi acontecendo pra mim, assim, Edu. Surgia uma coisa ou um problema, abria uma porta. Tinha outro problema, abria uma porta, né? Fiquei muito tempo dando aula com ele, daí depois saí, fiz a minha propaganda, né? E dou aula até hoje. E aí vim para Ourinhos, conheci a minha esposa Josiane, um beijo para ela, para o meu filho Francisco, né? Aí começamos a namorar e depois que o camarada arruma um rabo de saia, acabou, né? Aí acaba aquele negócio de botar a mochila nas costas e pra onde quer, né? Não, pai, hoje não tem jeito mais, né? E aí foi, ela sempre junto comigo ali, né? Armando os shows e as apresentações e cuidando das aulas. E tô em Ourinhos. E eu vou te falar uma coisa aqui, quem me conhece fora aqui das câmeras, sabe que eu sempre falo isso, então não é para fazer média, não. Eu me sinto oriense, Edu. Eu já morei em vários lugares, várias cidades, etc, né? Mas Ourinhos, assim, desde que eu estive aqui a primeira vez, eu nunca quis ir embora daqui, você vê. A vida muda, né? A gente não sabe o dia de amanhã, né? Mas eu nunca me passou pela cabeça, a não ser quando a gente foi para fora do país, que a gente teve uma pequena passagem ali, né? Que a gente foi para Itália um tempo e um tempinho pequeno e voltou, né? Mas assim, não era uma coisa definitiva, a gente ia voltar para cá, né? Tinha esse plano. Eu adoro essa cidade. Uma experiência. Eu adoro. Assim como você, a tua história é parecida com a minha, né? Que eu vim e não voltei mais. Voltei sim, voltei para trabalhar, tem família lá. Mas assim, eu não me vejo morando em outro lugar, ô Felipe. Pois é. A família do Pardinho, quando veio aqui, da dupla, tinha um carreira de Pardinho. Aliás, por tua conta, num show que a gente fez lá no Leluí uma vez, eu conheci o filho do Pardinho. Exatamente. Ele veio como convidado. Exatamente. E ele me falou, quando eu tava indo embora, ele falou, cara, eu vou comprar uma casa aqui pra eu passar fim de semana. Porque ele falou assim, aqui tem um ar de interior, parece interior, né? Mas tem tudo. Que bacana, né? É bacana. Eu adoro. Já que você falou dele, ele é músico também, né? Toca. O Carreiro, que era o parceiro dele, fui eu que apresentei. Porque eu tocava com o Carreiro e Carreirinho. E aí o Carreirinho morreu e eu tenho a foto até. Eu podia ter trazido pra mostrar pra galera, esqueci. Mas a gente tá num trailer, cara, de lanche. Tava eu e ele um dia. A gente saía lá em São Paulo à noite, lá tocando. Eu falei, eu vou te apresentar o Carreiro. Ah, não. Vou. Ligamos pro Carreiro, o Carreiro veio. Tem a foto de nós três lá, daí depois eu fui embora e eles formaram a dupla. Que legal. Mas é legal porque teve outras pessoas que são... Eu conheci um arpista, eu nunca tinha visto um arpista na minha frente. Porque a harpa é um instrumento... Meu Deus. Raro. Meu Deus. De orquestra. Sim. Né? Aí eu fui ver a história da arpista, ela tocou na cantata lá do Colégio Santo Antônio. Sei. Como é um instrumento... mais exclusivos, vamos assim dizer. Totalmente. Né? Então são poucos. Então, tocou em orquestra da Rússia, da Alemanha. Olha só. Aí eu falei assim, gente, eu apresentando, eu falei assim, gente, eu preciso falar isso para vocês. Vocês não têm noção de quem é essa pessoa que está aqui. Né? Ela não é simplesmente uma musicista, olha a harpa dela. A harpa dela era de 1840. Não é alguém que caiu aqui, não. Puxa. Mas 1800 e pouco. 1840 a harpa dela. A harpa dela parece... vem em carro blindado, né? Meu Deus. E o marido dela que cuida e tal. Mas eu tô te dizendo isso porque tanto ela quanto o marido, eles ficaram aqui 3 dias por conta da cantata. Claro. Eles abriam a cantata com outros músicos também. E ela falou assim, me arruma uma casa que eu vou mudar para cá. Olha só. 3 dias ela falou. Olha aqui. só. Entendeu? Então é essa a impressão que a cidade passa. Pega a viola que eu vou fazer uma pergunta para você. Quando você começou a tocar, quando você começou a aprender a tocar viola, o que foi que você puxou na viola?
Rapaz do céu. Você, assim, a tua intimidade, porque todo mundo nasce com um dom, né? Você nasceu com esse dom. Imagina que você pegou, a primeira vez que você pegou a viola, você já deu aquela dedilhada gostosa, né? Eu tocava violão, né? É. Eu tocava. Então você já tinha... Tinha uma base. Uma pequena base, né? Mas eu vou ver se eu lembro aqui. Mas a primeira música mesmo que eu aprendi na viola era... Eu acho que era Relógio Quebrado. Eu vou tentar fazer aqui, mas faz tempo que eu não toco ela, né? Era... coisa assim, era uma música do Nestor e Nestorzinho. Rapaz, eu sei que quando eu fiz aquele solo, cara, nossa, é aquela coisa, eu quase dormi com a viola. Nossa, falei, meu Deus, sou violeiro agora, né? O que é o pagode na viola? Que a gente ouvia falar, o Tião Carreiro Pardinho, eles gravavam... Tião Carreiro e Pardinho, né? Eles gravavam muitas músicas e falavam do pagode. Tem gente que ouve hoje um Tião Carreiro e Pardinho e fala, pagode não é isso aí não, pagode é o lelele lá, né? Exato. O pagode é assim, a viola caipira, ela tem algumas particularidades. Então, são ritmos. São ritmos. O pagode é um ritmo. E foi criado por Tião Carreiro e Pardinho mesmo, né? Ele foi criado na década de 50. Então, inclusive o Tião depois, o último disco do Tião, o disco Majestade, o Pagode, essa música era uma música que ele fazia uma certa crítica ao pagode do pandeiro que virou depois. Pagode samba. O pagode samba. Mas o pagode é isso aqui, ó. Então, a gente tem a mão direita da viola. E a mão esquerda faz um movimento que dá um gingado bonito. É aqui, ó. Que aí veio lá o pagode em Brasília, né? Quem tem mulher que namora, quem tem burro empacador. Quem tem a roça no mato me chama, que jeito eu dou. Tem uma introdução bonita. Chora, viola. E aí, se tivesse um violão acompanhando, o violão faz um ritmo quebrado, que a gente fala, que é isso aqui, ó. É harmonia, né? É harmonia. Aí juntava os dois. Aí engraçado, cara, eu sempre falo, né? Uma dupla daquela, os caras faziam show de viola e violão só. Não tinha mais nada. Não tinha bateria, não tinha nada. O pessoal também não aceitava, né? Eles dizem nas entrevistas, né? Eles chamavam de conjunto, né? A gente chama de banda. Se tivesse conjunto, né? Se tivesse conjunto, o povo não aceitava, cara. Queria ver os dois ali, né? Só voz, viola e violão. Só. E tem vídeo no YouTube hoje, assim, de você ver festas parecidas com o que a gente tem na FAP aqui. E era 2 violeiros, cara. Brincadeira, né? Não, é coisa absurda mesmo, assim. Coisa absurda. Bom, você falou que você tem uma predileção por Tião Carreiro e Pardinho. Sim, né? sim. Mas tem outras dúvidas. Tem uma música que eu cresci ouvindo ela, porque meu avô tocava viola, tocava sanfona. Seu avô tocava? E eu herdei um pouquinho de violão, que eu gosto muito de tocar violão, mas não tô, faz tempo que eu não pego. Aliás, eu preciso voltar na escola do Felipe Alberto para mim voltar a tocar. Tem que voltar, exatamente. Porque lá é violão e viola, né? Exato. E logo a escola expande e começa... Quem sabe, né? Estendeu para outros instrumentos. É o que você falou, quando aparece o problema, Deus abre uma porta. Deus abre, sempre né? foi assim. Sempre foi assim e sempre será. E eu gosto muito de Peito Sadio. Rapaz, Peito Sadio, eu conheci... Peito Sadio, na verdade, é de Zé Carreiro e Carreirinho. E eu conheci o Carreirinho. Esse Carreirinho que eu falei, quando eu fui tocar em São Paulo, conheci ele, já estava velhinho. Né? Então, assim, um dos últimos shows lá de Carreiro e Carreirinha eu tava junto. E essa música era mais pedida. Você quer ouvir um pedaço? Ah, mas lógico, claro. Claro. Canta comigo? Cantar, né? Foi às 4 horas da manhã, meu cachorro de guarda latiu. Levantei para ver o que era e vesti meu casaco de frio. Então vi que chegou o mensageiro, amontado num burro tordio. Apiou e me disse bom dia, o bolso da baldrana ele abriu. Uma carta o rapaz me entregou e de novo
chuva montou e na estrada sumiu. Rapaz, cheguei a arrepiar. Você sabe que é legal porque a moda de viola, ela conta uma história. Exatamente. Né? Isso é que é bacana. É como se fosse um livro cantado, né? Na verdade, né? Você sabe que Zé Carreiro e Carreirinho, que são os donos da... Na verdade, essa música, a letra dela é do Raul Torres, né? Mas Zé Carreiro gravou. O bacana é que eles gravaram, o Zé Carreiro e Carreirinho, a música de trabalho, assim, a música, talvez o maior sucesso, é Canoeiro. Era da mesma dupla. Domingo de tardezinha eu estava mesmo à toa. Convidei meu companheiro pra ir pescar na lagoa. Levemos a rede de lance. Ai, ai, fomos pescar de canoa. Hoje a gente tem até a plateia, até o presidente da casa, o Cícero Investigador, tá assistindo o nosso podcast. O aqui. Cícero, pra quem não sabe, gente, eu fui fazer um show esses dias e o Cícero tava. E olha, rapaz, ele cantou todas as músicas. Quando eu fui chamar ele pra vir cantar comigo, ele deu linha. Mas ele cantou a metade do show. É porque é coisa boa, né? Coisa boa, coisa boa. A gente gosta de estar onde tem coisa boa. Além das aulas da tua escola, quando a gente começou a ter mais proximidade, você dava aula na tua casa mesmo. Aí você não era nem casado. Não era casado, tava namorando, tava rodeando ainda, né? Edu, hoje o meu estúdio, onde eu dou aulas e faço as produções, né, musicais, é ali do lado do Banco do Brasil. Rua Antônio Carlos Mori, 504. Em cima do André Motos ali, né? Sim. Onde era o antigo CEPA. Mas ali é teu estúdio só, Isso. não é tua casa. Não. Aí hoje, graças a Deus, né, a gente terminou a nossa casa. Eu moro lá no Itaipava, né? Uns falam Itaipava, outros Água do Eloy. E ali eu dou aulas. Da tarde, da noite, gravo bastante, mas muito feliz. E você está produzindo também? Estou produzindo. Então, por exemplo, eu sou cantor, né? Então eu quero produzir uma música. Hoje você tem... Exatamente. Inclusive, tem bastante artista aqui de Ourinhos que eu já produzi, que eu vou te mandar depois. E gente boa pra você chamar aqui pra contar a história, viu? Gente muito boa. Fala os nomes. Você fala assim, o Gu fala o Milagre e o Santo. Tá, Gu Fernandes é um cara que Gu Fernandes. O Gu é muito bom. O Gu, ele só não postou ainda, mas só na linha sertaneja ou você produz qualquer coisa? Não, produzo qualquer coisa, né? Mas o forte é o sertanejo, né? Mas eu fiz o Nedson e Edson, a gente fez duas músicas há um tempo. O Gu mesmo é um trabalho maravilhoso, 5 músicas inéditas dele. Tá pronto, só falta postar agora. A gente vai subir nas redes, né? Dentro de uns 10 dias eu acho que já tá, né? E também fiz com a Letícia Matos, que fez uma participação, né, com o Gu. O Marcos Júnior. Marcos Júnior, a gente já fez as demos. Falta entrar agora com o arranjo e voz. E eu gravei o vô dele. Não sei se você conhece o Seu Gusto. Seu Gusto. Lembra dele? Trabalhou na usina? Isso, muito tempo. Seu Gusto gravou 2 trabalhos comigo. Já tem 20 músicas gravadas no Spotify. Caramba, você sabia? Que legal. Eu não sabia. Eu vou te mandar. Então, por isso que a TV Câmara, ela tá... A gente tá querendo estar mais presente na comunidade para mostrar exatamente isso. Breve, Felipe, a gente vai ter um estúdio onde a gente vai poder convidar você e outros músicos para fazer ao vivo. Poxa, será um prazer. Vai ser o Câmara ao vivo. Será um prazer. Então, é uma forma da gente... Eu sempre, em tudo que eu fiz, eu sempre pretendi e pretendo dar valor primeiro a quem é da casa. Tá certo. Então, quando eu estava lá na FAP, quantas vezes eu coloquei ou tentei colocar algum artista, tipo o Zé Roberto, o Zé, sim. O Nedson Edson, o Carlos André, né, para abrir shows. Figuraça, né? Eu falava assim, brigadeiro, pô... Tá lá o Talvez espaço. é a oportunidade que o cara precisa, né? A gente nunca sabe. Né? Falei assim, ó, tá lá o espaço, tá lá o som já tá pago. Exatamente. Né? Não custa, né? É aquela coisa. Não custa. Aí fala, não, mas é que os produtores. Deixa eu falar com o produtor. Né? Aí vinha a segunda fase, a segunda etapa. Quando o produtor era muito gente boa, um cara que eu conheci que eu me apaixonei por ele. O William era produtor do Bruno e Marrone, depois ele foi produtor do Jorge Mateus. Puxa. E pela
grandeza, né? É. De um, tanto como de uma dupla como da outra, você imaginava, a gente não pode fazer pré-julgamento, né? Mas eu falei, meu, se os caras... Mas a gente acaba fazendo, né, pelo que houve, né? Assim, você Claro. falou, se o catador de fio tá me tirando aqui, Pois imagina é, o produtor. imagina o produtor. É porque o catador de fio, ele dava de dedo na gente, sabe? Verdade, cara. É verdade. É besteira, né? Aí, até que eu comecei a aprender, né? A responder. Falei, ó, vamos fazer assim, você faz o teu, eu faço o meu e a gente... Tá tudo certo? Tá tudo certo. Aí eu não... Chegou um ponto que eu não fazia mais questão de ver o artista, mas eu precisava falar com o produtor. Certo. E esse William falou assim, Edu, o palco é seu, meu querido. Porra, desse jeito? Vocês é que contrataram a gente, é de vocês. Nossa, eu falei assim, então, cara. mas conversa, minha preocupação, né? Conversa com o seu técnico, por favor. Sempre na humildade, né? Porque assim, se o artista ele vir cantar antes do Jorge Mateus, eles não abrem o site, eles não dão volume lá na frente. Ele falou, não, fica tranquilo, né? Então, esse cara, que é o William, ele não tem Instagram, não tem nada. Esse pessoal vive meio no anonimato. E ele chamou o técnico dele e falou assim, ó, o que o rapaz aqui precisar, Edu, né? O que o Edu precisar, você pode fazer. Que porta, hein? Aí o Carlos e o André foram fazer. Meu, ele abriu o site, ele pegou o potenciômetro da mesa, porque... Como se estivesse fazendo pro Bruno Marrone. Como se estivesse Poxa, fazendo. isso é uma dignidade, né? Tipo... Então, mas ao contrário também, aconteceu de eu levar o Zé Roberto lá, por exemplo, e o cara deixar o negócio xoxo, não abrir side. Aí, pô, você sabe se é músico, né? Quem é músico sabe, quem é apresentador. Se a gente não tiver uma referência, a gente queima o artista. Quem ouve acha que o artista é ruim. Então, às vezes eu falava assim, ó, Zé ou Felipe, ó, eu acho que é melhor vocês nem subir, porque vai queimar. Vai queimar. Né? Então, é mesmo que você tocar em som ruim, né? O artista que é ruim não é o som. Exatamente. Mas assim, eu sempre lutei pelos talentos de origem. E aqui com a TV Câmara vai ser a mesma coisa. Você faz bem. Né? Eu não quero o Jorge Mateus aqui, porque ele já tem projeção. Já a gente já vê a hora que quiser, né? Mas eu quero que o Felipe Alberto ele mostre para a nossa cidade o seu talento, a sua capacidade, o seu trabalho, o Zé Roberto, o Gu. Tem uma dupla que, se você conseguisse trazer eles, eu gravei também, tá no Spotify também, que é o Carlos e Karen. Você lembra deles? Lembro. Tem um trabalho, cara, tem 15 músicas, tudo composição do seu Carlos. Tá no Spotify também. E tem outras pessoas aqui que eles não conseguem viver exclusivamente da música. Sim, sim. Tem a Ana Clara, é de Ana. Canta em bar, tal. A Ana, o Felipe, ela tem uma potência vocal excepcional. Né? E aí é de Ana. Aí é o teclado, eles fazem barzinho, fazem uma coisa ou outra. Mas eu vou trazê-la aqui também, porque ela canta demais, sabe? Então, o que precisa? Um produtor. Fala assim, por que o Zé Roberto não decola? Tá na pista, né? Precisa um produtor, precisa... Não é só empresário, a questão financeira. Não. Precisa ter um cara que tenha a visão macro para falar, não, esse cara aqui vai. Muitas vezes, né, Edu, eu gosto de assistir aquelas entrevistas lá do Piunti, né, que tem. E eu gosto de assistir principalmente esses caras do bastidor mesmo, né? Que é o que você falou. Às vezes a gente atribui tudo a dinheiro, tudo, e às vezes o trabalho de casa o artista acaba não fazendo, né? O Pinóquio falava muito isso. Ele falou, olha, o pessoal chega às vezes aqui com dinheiro. Aí ele fala, tá, ok, o dinheiro é importante, mas e o artista? Aí o artista mesmo, ele tá mais preocupado com a aparência, né? Ao invés de ir para aula de canto, ele vai para academia. Essa é a frase dele, né? O bom seria os dois, né? Academia é bom, né? É um outro mundo. O cara tem que estar bem apresentável. Tem que estar bem, né? Mas o artista em si, ele precisa estar bem também, né? Ele precisa estudar, ele precisa, né? Por isso que quando eu vou fazer os meus shows, inclusive posso anunciar aqui? Claro. Eu vou estar na Cachaçaria no dia 6, agora, próximo dia 6, né? E convido a todos aí que gostam da música raiz. Vai ser um show de viola. O Edu já esteve, sabe? O meu show é um show bastante simples, mas ele é feito com muito carinho. Então eu toco moda de viola. Almir Sater, Tião Carreiro e Pardinho. Esse é o estilo. Esse é o estilo. Você falou uma coisa muito importante, que tomara que os músicos os cantores aqui não levem isso como crítica. Muitas vezes também alguns talentos da nossa cidade me procuravam, Edu, me coloca lá. Tá bom, vamos colocar. É o seguinte, você tem que estar lá às 7 horas da noite para eu te apresentar para o produtor, para vocês subirem no palco, para ligar os drives. Tá tudo bem? Tudo bem.
Aí o cara chegava 10 horas da noite. Ah, não funciona. Né? Então, o profissional, Felipe, eu tenho para mim, o Sim. profissional, ele não é o cara que canta bem, é o cara que é completo do começo ao fim. Tem Tá horário. certinho. Como você falou, pô, eu canto bem pra caramba. Eu canto, todo mundo me elogia quando eu canto. Ana Castela cantou no churrasco e estourou. Né? Será que as pessoas sabem que a Ana Castela faz aula de canto até hoje? Exatamente. Né? Exatamente. Então, é o que você falou. Eu Exato. prefiro, eu tô cantando bem, mas eu tô com um copo de conhaque aqui do meu lado. Eu tô tomando uísque, eu tô bebendo. Então, se você não tiver uma vida regrada, a tua potência vocal, o teu talento, vai chegar uma hora que não vai ser visto mais. Exato. Quem conhece de perto, né, o Daniel e o Chororó, principalmente o Chororó, né, dizem que é uma coisa absurda, né? Né? Não Que fuma, não bebe. Você lembra eu não lembro que ano que eles vieram aqui, né? Se foi 18 ou 19? 19. 19, que foi depois da eleição, né? Eu lembro que eu tava com a Josiane lá comendo um cachorro quente e começou a passar lá uma música, né? O grande mestre do céu. Eu falei, acho que os caras estão passando som. E o show tinha começado, a gente olhou, né? Lembra? Era 10 e pouco, né? Disciplina, né? Eu falei, cara, mas como assim? Aí saímos, tinha começado o show, cara. E aí depois eu conversando com os músicos lá no hotel aquele dia, no Ibis, e eles falaram, cara, a gente foi tocar, se eu não me engano, foi em Americana, algum desses rodeios grandes. E o Chororó praticamente peitou a festa. Falou, não, peraí, ó, é 11 horas já. Não, mas não tem que comparar o rodeio, então eu vou embora. Hora é hora. Por quê? Aí vem a justificativa, né? Isso foi o que eu ouvi, né? Mas outras pessoas já confirmaram essa história, né? A justificativa. Tem gente de idade aí que tá desde as 8, cara. Tem criança. Tem criança. Você pega uma Anitta, começa a 1h da Né? manhã, e o público dela é um público infanto-juvenil, infantil. Exato. Né? Eu não gosto muito não, mas tudo bem. Felipe, e um Almir Sater, vai? Vai, vamos lá, tem uma Ó, que eu tem duas músicas dele que pra mim uma é Tocando em Frente e tem uma música que fez parte, acho que da novela Pantanal, que eu até salvei aqui no meu celular. Vê se é essa aqui, ó. De improviso, tá? Essa? Nossa viagem não é ligeira, ninguém tem pressa de chegar. A nossa estrada é boiadeira, não interessa onde vai dar. Onde a comitiva a esperança chega já, começa a festança através do Rio Negro, Neculândia e Paiaguás. Vai descendo o Piquiri, o São Lourenço e o Paraguai. Que show. E aí por diante, né? Felipe, pra contatar você, você tem Instagram, Face... Tenho sim, Edu, eu Então queria... é Felipe com I, né? Não, aí inclusive assim, eu ia aproveitar pela primeira vez aqui, né, aproveitar aqui no Ourinhos Cast e dizer que eu sempre me apresentei como Felipe Alberto, né? E na verdade, esse aí aconteceu por acaso, porque saiu faltando o meu sobrenome uma vez num cartaz e não tinha como arrumar, eu falei, fica, né? Mas, Edu... hoje eu não uso mais o Felipe Alberto e eu tô usando o meu sobrenome. Então, é a primeira vez que eu tô agora aqui lançando, né? Então, é Felipe Fierek. A minha descendência é descendência polonesa. E eu achei que eu deveria levar o sobrenome por várias questões. Homenagear a minha família também, né? E ficaram muito contentes, né? Inclusive os meus parentes. E depois acabei fazendo uma pesquisa, uma busca. Como é um nome único, né, por ser sobrenome, acaba me ajudando também na divulgação em questão de marca e etc, né? Então, lançando exclusivamente aqui no Ourinhos Cast, né, a partir de 2026, Felipe Fierek. Felipe Fierek, né? Porque o nosso nome acaba virando uma marca, né? Exato. Mas ainda assim você vai ver que por um bom tempo a pessoa ainda vai falar todo Felipe mundo, Alberto. E não tem problema nenhum, né? Então eu tô lançando um trabalho agora, deve estar pronto dentro de um mês no Spotify, e daí já vai com o nome novo, né? Mas vamos lá. Das minhas aulas eu já disse também, quem quiser me contratar
para festas particulares. Tenho feito bastante festa particular de aniversários de pessoas, né? 80 anos e... Essas homenagens bacanas. Muito bacana, né? E a gente vê como tá em falta a viola, né? Porque depois que o pessoal descobriu... Mas você toca... É aquelas músicas antigas, você tem que quase que provar pro camarada que é, né? Mas não é... Você tem que andar com a viola debaixo do braço, O pessoal fala assim, viu? Mas não é boate azul, assim, que eu quero. Eu quero, assim, viola mesmo. Não, aí eu gravo uns vídeos, mando, né? Então, eu faço essas festas particulares. Vou fazer agora um casamento no mês 7, em Jacarezinho, do Diego Cóssia, de uma comitiva muito bacana lá, nosso amigo. Festa grande, né? E tudo voltado para a viola caipira, né? Então, o pessoal pode tanto me contratar... pode me chamar no Instagram, né? É Felipe Fierec, Felipe com I, Filipe Fierec, né? Tô lá no Instagram, firme e forte. E também pode ligar, né? Se o pessoal quiser o contato também, o WhatsApp 14 997 997 11 3010, né? Eu troquei esses dias, tô decorando ainda, né? Tá bom. Felipe, muito obrigado. Eu que agradeço. Cara, eu tenho um carinho muito grande por você. A gente fez algumas coisas juntos. Eu tive a honra de apresentar você em alguns eventos. Aprendo muito com você. Que é isso. Né? Você é um cara muito humilde, Imagina, né? De família, que tem valores que eu falo assim, a gente está onde as pessoas querem que a gente esteja, né? Obrigado. E então, quando a gente começa a selecionar as pessoas que a gente quer que participe aqui, né, o seu nome foi aparecendo em várias listas. Obrigado, eu que agradeço. Eu só tenho a agradecer, Edu, tenho você como uma pessoa de muita consideração, fiquei muito feliz quando você me chamou para vir aqui, tá? E quando precisar daqui para vir aqui, quando precisar de alguma coisa lá do estúdio, qualquer coisa, você sabe que você pode contar comigo, né? Vamos ver se eu volto a praticar o violão. Tá precisando, né? Aí vai ficar completo. O Aí homem vai. é apresentador, é tudo, né? Aí quando for apresentar, já leva a viola e o já violão. leva, né? Se esses violeiros ruins aí começar a chegar atrasado, você já faz o show, né? Eu vou encerrando aqui, mas eu quero que você escolha a moda. Beleza. O Almir Sato já fez. Pode ser. Telespectadores, amigos, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. 31.3 TV Câmara. Fiquem com Deus, 105,3 Rádio Câmara. Gratidão pelo hoje, para sermos merecedores daquilo que nós almejamos amanhã. Um abraço, até o nosso próximo encontro, Felipe. Toda vez que eu viajava pela estrada de ouro fino, de longe eu avistava a figura de um menino que corria, abria a porteira, depois vinha me pedindo: toque o berrante, seu moço, que é pra eu ficar ouvindo. Quando a boiada passava e a poeira ia baixando, eu jogava uma moeda, ele saía pulando. Obrigado, boiadeiro, que Deus vale acompanhando. Pra aquele sertão afora, meu berrante ia tocando. Maravilha.